Hoje é sexta-feira, povo! Sexta-feira, nosso último vídeo. Pessoal, essa música, a gente falou lá em história ontem no nosso vídeo sobre cultura, né? Essa música Baião de Dois é uma música nordestina, certo? Depois vocês escutam aí no Spotify de vocês. Gente, hoje é sexta-feira, hoje é dia de comer besteira, apesar que eu comi besteira ontem, quinta-feira eu comi besteira, eu comi quibe. Então acho que eu não vou comer no final de semana besteira não, né? Muita besteira pra quem fica em casa o dia inteiro, né? Bom, gente, hoje é sexta-feira, vocês estão animados? Eu tô animada hoje. Hoje a gente vai falar sobre o território brasileiro, apostila 3, página 170. Olha lá. Vamos ver o território brasileiro, pessoal. O território brasileiro ele é dividido em 5 regiões. Eu vou mostrar o meu PowerPoint que eu fiz aqui para vocês. Aí, pessoal, o território brasileiro ele é dividido em 5 regiões, né? Então, olha, você tem a região norte, a região centro-oeste, a região nordeste, região sudeste e região sul. E o território brasileiro ele é banhado pelos oceanos Pacífico e Atlântico, certo? Turma, nos territórios, aí na página 170 e 171, vocês podem ver que tem algumas características aí na região norte, alguns patrimônios, né? Patrimônio histórico e patrimônio cultural, patrimônio imaterial, né? Por exemplo, aqui na região norte tem as bonecas de Carajá, lá do Tocantins. É um patrimônio imaterial brasileiro. Pessoal, o que são patrimônios imateriais? São as práticas, as representações, as expressões, os conhecimentos técnicos daquela região, né? Então, as bonecas de Carajás é um patrimônio imaterial da região norte, lá de Tocantins. Depois, aqui na região centro-oeste, a gente tem aqui na região centro-oeste o patrimônio histórico de Goiás, é um patrimônio cultural. O patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância para a história daquela região. Então, nesse caso aí, é o Centro Histórico de Goiás. Na região nordeste, tem o Parque Nacional da Serra da Capivara, ó, patrimônio cultural e mundial. Na região sudeste, temos o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, um patrimônio cultural mundial. E na região sul, nós temos as ruínas de São Miguel das Missões, patrimônio cultural e mundial. Pessoal, então o nosso país, o nosso território brasileiro, ele é dividido em 5 regiões, certo? Região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. E os principais grupos étnicos, os principais, lógico que a nossa cultura aqui, nós temos diversas etnias, né? Como a gente já viu, árabe, japonês, italianos, mas os três principais grupos étnicos que formaram o povo brasileiro foram os indígenas, os portugueses e os negros. Certo, turma? Olha só, vamos lá para a página 172. Olha, pessoal, vamos ler este poema, Toda Criança do Mundo. Esse poema, pessoal, da Ruth Rocha, ele retrata que nem todas as crianças, elas vivem nas mesmas condições. Vocês vão ver aí nesse poema aí da página 172. Vamos ler. Toda criança do mundo. Seja pobre, seja rica,
Seja grandona ou nanica, mulata, ruiva, amarela, seja bonita ou feia, de trança ou touca de meia, usa sapato ou chinela, seja branca, seja preta, de seda ou de camiseta, com diploma ou sem escola, triste, alegre ou boazinha, que goste de amarelinha ou goste de jogar bola. Mora em casa ou num barraco, coma no pão, na mão ou no prato, viva lá no fim do mundo, durma na cama ou no chão. Toda criança do mundo mora no meu coração. Então, pessoal, quando ela cita aqui nesse texto, seja pobre, lá no começo, seja rica, grifem aí no texto, vamos grifar aí no texto, ó. Quando ela diz aqui no texto, seja pobre, seja rica, quando ela diz mora em casa ou num barraco, come na mão ou no prato, o que ela tá dizendo aqui? Que nem todas as crianças brasileiras, elas vivem nas mesmas condições, né? Tem crianças que passam por necessidades, né? Quando ela diz aqui, ó, grifa aqui também, ó. Quando ela diz aqui com diploma ou sem escola, o que ela tá querendo dizer com essa frase? Com diploma, leia aí, ó, com diploma e sem escola. Existem muitas crianças que a gente, apesar de ter o direito das crianças, todas as crianças têm o direito de frequentar a escola, mas nem todas as crianças frequentam a escola. Por diversas razões, né? Uma delas é porque elas às vezes moram longe da escola e não têm condições de acesso a essa escola. Outra, elas trabalham para ajudar no sustento da família, apesar de ser proibido o trabalho infantil também. Então, existem diversos fatores que deixam essa criança fora da escola, apesar de que temos o direito da criança e adolescente para que seja resguardado o direito das crianças, mas nem todas as crianças têm acesso a esse direito, né? Hoje a gente vai começar a falar aqui em geografia de diferentes culturas e muitas cidades, né? Comecei o vídeo falando das 5 regiões do Brasil. São 5 as regiões do Brasil e cada região tem uma característica específica, uma cultura específica. Por quê? Porque a gente viu durante esse nosso estudo de história que cada região foi colonizada por imigrantes diferentes, né? E mais os três etnias principais que formaram o nosso povo foram os índios, os africanos e os portugueses, né? Vamos começar lá, do Encontro das Culturas, na página 173. O que é cultura, galera? Cultura é o conjunto de manifestações artísticas, sociais e linguísticas e comportamentais de um povo, né? Então, quando eu comecei falando assim que o nosso Brasil hoje, gente, a gente viu num dos estudos aí de história que a gente fez, IBGE, ano de censo, né? Que a gente tem mais de 200 milhões de habitantes aqui distribuídos nas 5 regiões do nosso país. Então, cada país possui um conjunto de manifestação cultural, né? E dentro disso, subconjuntos, né? Em cada cidade, por exemplo, tem a sua cultura também, né? Vamos ler aqui, ó. Brincadeira de roda, pipa, boneca, videogame, né? Essas brincadeiras, né, na verdade, são comum de todas as crianças, né? Ó, as crianças do mundo todo têm brincadeiras parecidas. Muitas delas de geração em geração. Algumas brincadeiras vêm de tradição folclórica e da cultura de cada país. A cultura brasileira é muito diversificada, ou seja, é ampla, né? Pois recebeu influências de povos de diferentes origens. Isso a gente sabe porque a gente viu no decorrer dos nossos estudos, né? Possuímos costumes e tradições que herdamos de nossos antepassados, mas uma das características mais importantes do povo brasileiro é a presença da língua portuguesa. Apesar de o português ser a língua oficial do Brasil, algumas línguas indígenas se tornaram cooficiais em alguns municípios brasileiros. Vocês sabiam disso? Como
em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. No Brasil, há uma diversidade enorme de línguas indígenas não oficializadas. Gente, no município de São Gabriel, lá na Amazonas, ele reconheceu em 2002 3 idiomas como cooficiais, além do português, o Nhengato, o Tucano e o Baniwa. Então, além da língua portuguesa oficial, o município de São Gabriel, ele reconheceu mais 3 línguas cooficiais. Então, isso quer dizer o quê? Que além do português, lá em São Gabriel, o povo ali também fala, né, mais 3 línguas. Olha lá, língua dos povos indígenas. Acompanhe a leitura aí na apostila ou aí na tela, gente. Por muito tempo, pensou-se que todos os povos indígenas falavam a mesma língua. O que é muito importante sabermos é que não existe uma única língua falada por todos os povos tradicionais. No Brasil, hoje, são faladas aproximadamente 180 línguas indígenas. Pessoal, isso aqui, quando eu pesquisei aqui no censo demográfico, e ele está falando aqui que aqui no texto está dizendo que no Brasil são faladas aproximadamente 180 línguas indígenas, mas isso foi atualizado. O número de línguas faladas indígenas no Brasil aqui há 274 línguas indígenas faladas em todo o território brasileiro. Vamos lá, ó. Alguns povos, além da língua materna, falam português e outros também sabem falar a língua de povos vizinhos. Vamos observar a tabela aqui. Então, ó, língua portuguesa. Olha como se fala água em português, né? A gente sabe. Em Carajá é bé, Caritiana é eze, cu e curo é tungá. Olha só, animal é irodu, quindá, nheje. Deve ser assim, eu não sei como se pronuncia, né? Terra, sul, egei, gongo. Sol, Sku, Gokipi e Jiqui. Aqui em Piracicaba, aqui em Piracicaba, eu pesquisei e vocês sabiam, gente, que o caipiracicabano, ele é considerado um patrimônio imaterial, igual o mesmo patrimônio das bonequinhas lá de Carajá. O caipiracicabano, ele foi considerado o patrimônio imaterial de Piracicaba. Vou mostrar aqui para vocês a reportagem. Olha aqui no site aprovincia.com.br, dicionário do dialeto caipiracicabano, arco, tarco e verva, né? Então, aqui foi atualizada e ampliada a 6ª edição do dicionário do dialeto caipiracicabano, arco, tarco e verva, certo? Ele reúne 1.479 verbetes. Pergunta aí para o pai de vocês se eles conhecem, se eles sabem, né, algum verbete aí da caipiracicabano. E olha só, gente, sotaque dialeto patrimônio imaterial do município. A pedido de registro do sotaque do dialeto caipiracicabanos como patrimônio imaterial, partiu no Instituto Cecílio Elias Neto, que, unido às outras 3 entidades culturais, o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, a Associação Piracicabana de Artistas Plásticos e a Academia Piracicabana de Letras, requereu junto à CODEPAC, Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba, o seu devido reconhecimento. Caipiracicabanismo. A linguagem tem sido reconhecida entre as principais referências da identidade cultural, batizada como caipiracibanismo, neologismo criado pelo escritor Tales de Andrade e popularizado por João Chiarini. Em Piracicaba, este linguajar permanece insistentemente como que desafiando as mudanças linguísticas, culturais e migratórias e a poderosa influência da televisão. Em bairros e distritos como de Santana e Santa Olímpia, é um linguajar de difícil compreensão aos não iniciados. Os R's
carregados a porta torta têm uma sonoridade particular, tratando-se do chamado R retroflexo, quando a língua se volta para dentro. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Eu vou fazer 4 anos que estou morando aqui em Piracicaba. Hoje eu tiro de letra. Mas quando eu me mudei pra cá, eu ficava na clínica lá ajudando meu marido, né? E quando eu atendi o telefone, galera, eu não conseguia entender nada que o povo aqui de Piracicaba falava. Porque fala muito rápido e fala muito assim, né? Com R, porta, torta. E eu ficava, mas como que é assim? O que o senhor disse? Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu vou para São Paulo, na casa das minhas famílias, quando eu vou para São Paulo, gente, na casa da minha família, eles ficam falando que eu tô falando piracicabano. Então, vocês verem como que é, né? A gente vai pegando os negócios do lugar. E é isso. Então, aqui em Piracicaba, a gente tem, então, um patrimônio imaterial, que é o Caipiracicabano. Bom, vamos voltar lá então para a nossa página 174. Olha lá. Bom, imigrantes, vocês já sabem o que é, estão carecas de saber que é a pessoa que deixa seu país de origem para morar em outro país, né? Então vamos lá. Ó. Os 3 principais grupos étnicos que influenciaram a formação do povo brasileiro são os indígenas, os brancos e os negros. Mais tarde, grupos de imigrantes como japoneses e italianos também influenciaram uma parte da nossa cultura. Então, vamos começar pelos indígenas, o primeiro povo que influenciou a nossa cultura. Bom, os indígenas, muitas palavras da língua portuguesa têm origem indígena, né? Como arara, maracujá, itajubá e tietê. Dos indígenas, também herdamos hábitos como tomar banho todos os dias, dormir em redes e comer mandiocas. Isso a gente já comentou num vídeo, né, turma? E olha só, vamos ler este poema aí. Não, tô na página errada. Vamos ler esse texto aí. Os índios são todos iguais? Apesar das semelhanças que podemos notar entre vários povos indígenas, quando eles se compararam entre si, reconhecem suas diferenças, pois prestam atenção nas particularidades de cada grupo. Cada povo indígena possui tradições culturais próprias, isto é, tem história particular, além de possuir práticas e reconhecimentos únicos. Então, pessoal, o povo indígena para nós, apesar de parecer terem as mesmas culturas e as mesmas tradições, não. Cada povo indígena ele tem uma particularidade, né? Uma história particular, porque ele se formou de uma forma, né? Então eles têm tradições, línguas e conhecimentos próprios, né? Então não é correto a gente afirmar que os povos indígenas vivem apenas nas florestas. É correto afirmar isso? Não. Por quê? Porque existem povos indígenas que moram na cidade. Eu vou mostrar para vocês um mapa que mostra onde, aqui na região aqui sudeste de São Paulo, onde está distribuído várias comunidades indígenas. Olha lá. Olha só, pessoal, este é um mapa da população indígena na Grande São Paulo. Olha só, em São Roque, Cotia, ó, eu morava por aqui. Juquitiba, São Bernardo do Campo, Mogi das Cruzes. Então, assim, há grupos de indígena em todo lugar, nas áreas urbanas também. Tem aqueles lógicos que mantêm aquelas comunidades tradicionais, mas a gente tem grupos indígenas que moram aqui na cidade, sim. Certo? Bora voltar lá na página 174. Olha só, aí na página 174, tá escrito assim, nome do jogo, Eine Kuputsu. Se nós estivéssemos na escola, nós íamos fazer esse jogo aí, ó. Neste jogo de resistência e equilíbrio, o corredor deve correr em um pé só e não pode trocar o pé sobre uma linha de uns 100 metros, riscados na terra, o início e o final do percurso. Então, eles têm que correr em um pé só, 100 metros. Então, eles saem daqui do início com uma linha riscada e tem que correr, né, pular de um pé só até a outra linha. E não pode cair. Se o jogador conseguir ultrapassar a meta, ele é um vencedor. Mas se parar antes de chegar, ele ainda não está preparado.
Mas, caso nenhum participante chegue, o vencedor será aquele que chegou mais próximo da linha de chegada, certo? A gente é uma brincadeira tradicional desses índios e a gente nunca brincou, nunca brinquei dessa brincadeira. Será que vocês já brincaram? Mas quando voltarem às aulas a gente brinca. Tipo, é que nem passa manteiga, né? Bom, galera, é isso aí. Vou deixar algumas atividades, eu vou deixar umas questões aí para vocês responderem no plural, tá bom? Eu quero desejar a todos um ótimo final de semana. Descansem bastante, que segunda-feira nossa aula online. Espero a participação de todo mundo. Não esqueçam a apostila 3, tá, gente? Não esqueçam da experiência de ciências também para terça-feira. E não esqueçam daquela questão de matemática que vocês vão apresentar para os alunos. E é isso, tá bom? Um beijo. Anotem tudo aí para vocês não esquecerem, tá? Tchau, bom final de semana. Amo vocês.